Há exatos 30 anos, houve um caso de enorme repercussão na imprensa chamado Escola de Base. Escola de Base foi o seguinte: donos dessa escola foram acusados de crimes, né, assédio sexual dentro da escola. A imprensa fez um movimento bárbaro em cima desse caso. O delegado também se equivocou, enfim, tudo conspirava para que fosse realmente um crime bárbaro, mas nada disso aconteceu. Não houve elemento probatório que condenasse os donos da escola de base, que obviamente fechou depois de um certo tempo, e os seus donos acabaram, inclusive, morrendo. A escola de base fechou por conta da imprensa, que se apressou em acusar os donos da escola. Bom, o que está acontecendo é o seguinte: essa cuidadora do tio Paulo, na medida em que novos depoimentos são oferecidos à luz da opinião pública, inclusive dos filhos, dos familiares, vai ficando claro que uma situação que até a semana passada era terrível, me parece que não foi bem assim, ou não é bem assim. Ou seja, essa mulher, teoricamente, sofre de transtornos cognitivos, e ela, na minha modestíssima opinião, ela sempre se colocou como alguém querendo ajudar o tio Paulo e não passar a perna no próprio tio. As investigações, evidentemente, que vão dar curso a essa história. Tomara que o delegado desse caso, que mandou prender essa mulher, tenha mais cuidado do que não teve o delegado do caso da escola de base, lá no passado, que acabou tendo que, inclusive, pagar indenização para os herdeiros dos donos da escola de base. Por enquanto, é um caso ainda nebuloso, mas que não me parece, repito, isso particularmente, não me parece que essa mulher tivesse realmente a intenção de passar a perna no tio, inclusive de um tio morto. Farol de Limeira está no ar. Terça-feira, 23 de abril, ano é 2024, a partir de agora mais uma edição do nosso Farol de Limeira. E eu vou bater papo agora com José Antônio Encinas, que já está conectado conosco. Alô, Encinas, seja bem-vindo, um abraço, amigo. Outro abraço para você, Beto, e para todo mundo que acompanha o nosso Farol de Limeira. José, eu estou tocando nesse assunto porque a gente que faz parte da Sim. imprensa aí há muitos anos, a escola de base teve uma repercussão gigantesca, né? E aí acabou que não houve nada daquilo que se imaginava. E eu estou vendo algumas pessoas também com o mesmo raciocínio que eu estou construindo, viu, Zé? Eu estou achando que foi uma furada toda essa confusão que deu em cima dessa mulher aí, porque está ficando claro que ela sofre de transtornos mentais, né? E alguns traços. Claro que para um psicólogo seria mais fácil analisar esses traços, mas eu não sei, ela ficou muito marcada a imagem dela com a mão do seu tio querendo assinar aquele papel, dando a impressão que ali estava configurado o momento do estelionato. Mas quando uma pessoa tem transtornos mentais, às vezes ela não enxerga a própria realidade, né? E me parece que pode ser que isso tenha acontecido, Zé. Queria ver se você também está amadurecendo a sua opinião em relação a esse caso. Estou sim, Beto. Realmente eu tendo a concordar com você, né, em gênero, número e grau, né? No domingo, Beto, eu tive a oportunidade de assistir a uma entrevista feita no Fantástico, né, da Rede Globo, e eles reuniram, Beto, além dos filhos, né, o ex-marido dela, né, que é um pedreiro, e também aí outros parentes, né, da Érica, né, que é a mulher aí então acusada de ter aí tentado, né, pegar o dinheiro do tio Paulo, né, Beto? Esse é o desenho aí da situação que a gente viu naquelas imagens. No entanto, Beto, os filhos, né, principalmente um deles, disse que realmente a mãe tem problemas, né, Beto? Que apesar de tudo, né, uma mulher aí
que teve dificuldades na vida e tal, conseguiu aí criar os filhos, encaminhá-los bem, né? Um deles é bacharel em direito, o outro é policial, né? Todos encaminhados aí na vida. Foram vários detalhes mostrados ali na entrevista, Beto, que realmente eu tendo a pensar, Beto, que está se tratando mais uma vez de um julgamento aí feito com muita antecedência, Beto, sem apuração real dos fatos. Porque, segundo os filhos dela, eles mostraram, Beto, documentos, né, assinados por médicos em 2022, em 2023, todos eles dizendo que ela realmente tem transtornos, né, Beto? Que ela não é uma pessoa que está em perfeito estado aí das suas faculdades mentais. Ela realmente tem problemas, precisaria de tratamento psiquiátrico, né? Eles mostraram os documentos disso, Beto, assinado por médicos mesmo, né, do SUS. Então, a gente percebe que realmente a Érica, quando ela estava lá com o tio, ela não agiu assim, eu acho que pensando bem ou percebendo a situação que o tio se encontrava naquele momento, né? Além disso, Beto, né, o dinheiro, todo mundo fala que ela queria dinheiro para ela, né? Na verdade, o ex-marido dela, para você ter uma ideia, disse que ele é pedreiro e que ela havia, sim, feito um orçamento com ele para que, né, o quartinho lá onde o tio Paulo vivia tivesse ali, passasse por uma reforma, Beto. Ele iria trocar o piso ali, iria comprar ali alguns eletrodomésticos para o tio Paulo, né, para que ele é, tivesse um conforto na sua aposentadoria aí, né, Beto? Na verdade, ele recebia um valor irrisório, Beto, um salário mínimo por mês, né? Que era um dinheirinho aí daquele LOAS, né? Ele ainda não era uma pessoa aposentada, pelo que indicou aí a reportagem. Então, assim como você, Beto, eu estou verificando nesse caso uma possibilidade de acontecer algo como aquilo que aconteceu na escola base, Beto, né? Um julgamento antecipado, aí, uma condenação, né, antecipada dessa mulher, né, Beto? E também ouvi dizer que ela está passando apuros aí na, na prisão, né? As outras detentas, sabendo aí do que aconteceu, né, pela imprensa, estariam jogando comida nela, sabe, causando aí muito mal-estar para essa mulher dentro da prisão. E ao que tudo indica, Beto, ela tem realmente problemas aí mentais, né? Então, eu espero também que o delegado conduza os trabalhos de uma forma correta. No entanto, deu para verificar que ele gosta muito de aparecer também, né, Beto? E tá usando esse caso aí, no caso, para aparecer. Eu tendo a ficar com você, Beto. Eu acho que se aprofundar bem nessa investigação, vão descobrir que realmente essa mulher tinha problemas aí quando entrou com o tio lá no banco, Beto. Ô Zé, e outra coisa também, né? Que perigo que ela oferece para a sociedade, né? Para estar presa. Quer dizer que o menino do Porsche está livre e ela está presa. Sim, exato. São esses fatores, né, Beto, que acontecem aí durante na nossa legislação, né, Beto, que aquele que é mais privilegiado financeiramente, ele dá um jeito de ficar fora da cadeia, aguardar depois aí talvez um julgamento, aguardar tudo em liberdade, né? Enquanto a pessoa que é mais pobre, né, que não tem tantos recursos, ela já é colocada lá no meio dos outros presos, né, Beto? E tem que passar por todas essas situações aí desagradáveis que ela está passando agora. Então, eu acho que é lógico, quando você vê a cena pela primeira vez sem entender o contexto, né, Beto? Lógico que você vai condenar uma mulher que está tentando tirar o dinheiro ali do tio, né, que está morto. Mas, no entanto, se você analisar toda a situação, você vai chegar à conclusão aí que pode não ser bem essa história, né? Pode sim ter outros problemas aí, principalmente esses em relação a problemas mentais dessa mulher que ela não, na hora, não percebeu o que estava acontecendo, Beto. Tá certo, tá certo. Ah, bom, vamos acompanhar bem próximo esse caso. Se nós vamos lá, temos mais. Bom, já que a prefeitura não fala nada a respeito de dengue, né? A imprensa regional aí resolveu fazer um comparativo aí, né? O que houve?
A gente tem trazido aqui semanalmente, né, Beto, a evolução aí do número de casos de dengue em Limeira, das mortes. Toda semana eu falo aqui, né, Beto? O pessoal do G1 de Piracicaba, eles fizeram uma reportagem, Beto, assim, fazendo aí um balanço, né, em números. A cidade começou o mês de abril, Beto, né, com 998 casos, né, de dengue confirmados. E agora, né, nessa divulgação, nesse levantamento feito ontem, né, ou seja, 3 semanas depois, né, com 3 semanas, a cidade já evoluiu aí para 1.584 casos. Isso dá, Beto, um aumento de 58,7%, ou seja, quase 60% a mais no número de casos aí, e somente nas 3 primeiras semanas de abril. Então, é um número preocupante, né, Beto? Apesar de nós não termos registrado, né, nesse último levantamento, nenhuma morte, a cidade já tem aí contabilizado nesse ano, né, Beto, em 2024, são 4 registros de mortes, né, de pessoas que pegaram essa doença e acabaram evoluindo a óbito. A primeira morte foi registrada no dia 4 de março, uma mulher de 83 anos. Também no dia 18 de março, uma mulher de 53 anos. No dia 1º de abril, Beto, foi um homem de 88 anos. E o último registro de morte foi de uma mulher de 44 anos, aí no dia 8 de abril. Então, né, é aquele negócio, né, Beto? Mesmo não tendo aí números iguais aos da região, né, ou numa proporção semelhante à da nossa região, Campinas e Piracicaba estão com mais casos do que Limeira. No entanto, esse aumento aí que está sendo registrado nesse mês de abril merece aí por parte de todos, né, aqueles cuidados especiais que a gente não cansa de dizer, né, de evitar aí objetos que possam acumular água ficando aí expostos, né, Beto, numa casa. Então, sempre tomar esse cuidado para prevenir criadouros da dengue que podem aí fazer com que as transmissões dessa doença aumentem ainda mais. O Sim, sim, quadro, né? Ele vai se agravando aí, a gente torce para que elas se restabeleçam. Mas é isso aí. Todo cuidado é pouco em relação à dengue, viu, Zé? Não, é isso mesmo, Beto. E eu tenho alguns sintomas aqui, né, que eu acabei pegando para as pessoas, às vezes, né, Beto, pode confundir com uma gripe, pode confundir aí com uma outra doença, mas é isso que você falou, febre alta, né, já é um fator aí que pode ser dengue, né, dor de cabeça, aquela fraqueza, né, Beto, aquele abatimento, moleza, que você não tem coragem aí de fazer nada, né, as pessoas que têm dengue me dizem isso, né, que fica com aquela vontade de deitar, né, de ficar repousando realmente, porque dá um abatimento muito forte na pessoa. Dores musculares que você acabou de falar, né, e dor também atrás dos olhos. Muitas pessoas sentem isso, né? Então, tudo isso serve para que a pessoa busque uma ajuda aí, busque um atendimento médico, né, Beto? E isso a gente tem verificado também, viu, Beto? Eu tenho ouvido aí pessoas que foram até hospitais aqui de Limeira e que estão encontrando filas aí para atendimento, Beto, filas longas, porque tem muita gente com dengue e muita gente também com gripes fortes, né? Nessa época do ano agora começa, né, a mudança aí de tempo, né, Beto? Temos aí alguns dias um pouco mais frios, depois volta esse calorão, inclusive a previsão para a próxima semana agora é de muito calor, vai voltar aquele calorão de novo, né? Então é isso, Beto, né? Sempre evitar, então, como eu falei, a água parada, manter aí os pratinhos, né, de vasos e flores com areia, né, para não acumular água de jeito nenhum, não guardar as garrafas aí com a boca para fora, né? Tem que colocar elas sempre viradinha para baixo, aí quem tem quintal, né, Beto? Aquelas pessoas que têm aqueles quintais mais antigos aí nas casas em Limeira. As calhas, né, Beto? É outro fator importante. Muitas pessoas não dão muito valor a isso, mas uma calha aí que estiver com algum acúmulo ali de folhas, de sujeira, Beto, essa calha pode acumular uma água por um determinado tempo e ali também virar um criadouro de mosquito da dengue, né? Então isso pode acabar afetando aí tanto a pessoa como a sua vizinhança. Então é bom tomar esse tipo de cuidado também. É isso, Beto. São alguns dos cuidados necessários aí para as pessoas evitarem de fazer com que a dengue se prolifere ainda mais em nossa cidade.
Perfeitamente. Muitíssimo obrigado, Encinas. Amanhã a gente continua. Um abraço. Um abraço, Beto. Até amanhã. Tchau, tchau. Fazer contato agora com o Antônio Cláudio Bontorim, daqui a pouquinho participação da doutora Fernanda Miniti aqui no nosso programa também. Bontorim, que fala da redação da Tribuna de Limeira. Seja muito bem-vindo, Bontorim, um abraço. Um abraço, Beto, um abraço a todos que nos acompanham aqui pelo Farol de Limeira. Você lembrou muito bem do caso da história da escola de base, né? Inclusive, recentemente, o repórter da Globo que fez a matéria, a segunda matéria, porque a matéria inicial foi publicada na Folha de São Paulo, né? O Valmir Salaro, que é um dos grandes repórteres da área de polícia da Globo, ele tem um documentário onde ele faz um desabafo sobre o caso, né, sobre a questão e sobre tudo que aconteceu com a escola de base e o que pode acontecer com essa mulher, né? Em Campinas, nós tivemos aí em 2020 um caso parecido de uma senhora que levou o marido para fazer prova de vida no banco por causa de aposentadoria. Ela foi acusada de vilipêndio de cadáver, né? Não sabia que o companheiro estava morto. Ela conseguiu provar na justiça, posteriormente, que ela tinha direito à aposentadoria com a morte dele, a pensão, né? E em 2023, a justiça deu ganho de causa para ela e ela conseguiu recuperar a pensão, porque ela conseguiu provar que estava viva. A escola de base, que é hoje um case muito importante e é citado, inclusive, nas escolas superiores, onde tem curso de jornalismo, né? Como um caso de importância fundamental para os estudantes aprenderem como tratar cada situação e cada caso, né? Sem precipitação e sem levantar esses falsos testemunhos que depois a gente sabe o que pode acontecer. Os proprietários da escola de base já falecidos, né? Perderam suas famílias, tiveram problemas sérios de saúde, o casal se separou e foi realmente um grande estrago para posteriormente não se provar nada daquilo o que aconteceu, né? Ou seja, era tudo mentira e as pessoas foram penalizadas por uma coisa que não cometeram. Eu acho que é importante que se siga esse caminho para que as pessoas possam, de fato, entender essa situação e que possa ser explicada realmente antes de que alguém seja crucificado, culpado, taxado, né? Para que posteriormente venha a se descobrir que não era bem assim, Beto. Nós temos que tomar cuidado. Essa nossa profissão é complicada e se a gente não tomar cuidado, nós sabemos que nós temos uma capacidade muito grande de estragar a vida das pessoas, né? No caso, nesse tipo de caso, né? Então a gente tem que tomar cuidado realmente e tem que ter uma responsabilidade muito grande para não correr atrás da vareta do rojão depois que a gente solta ele, né? Não, e não adianta, né, nesse caso, em outros parecidos, né, Cláudio, você falar como jornalista assim, não, mas não sou eu que estou dizendo, é a autoridade pública que falou. Quem está dando esses indícios, quem está indicando isso, é um delegado, é uma autoridade, é um investigador. Não adianta fazer isso, porque o investigador pode estar errado, o delegado pode estar errado. Inclusive, nós estamos falando de uma época na qual não tinha internet, né, Cláudio, não tinha mídia social. Quer dizer, era ali o microfone da imprensa que reverberava aquilo que o delegado falou, né, na época.
E a gente sabe que tem autoridades públicas que gostam desse gostinho de fama e poder, né, Cláudio? Quem não gosta? Desvendar um caso, né? Jogar tudo isso para a imprensa. Então, a gente tem que cumprir esse papel de mediação entre uma possibilidade e um fato real, viu, Cláudio? Isso, Beto. É muito importante essa lembrança que você fez agora, né? Porque nem sempre, quando a gente faz uma matéria e coloca segundo a autoridade, segundo o delegado, segundo fulano de tal, é interessante que a gente dê essa voz, né? Para que uma autoridade, um servidor público, um político eleito, né, possa aparecer e tirar vantagem disso, né? Mesmo porque quando não se há uma finalização de inquérito, ninguém vai procurar a autoridade policial para saber por que não aconteceu, né? Nós temos 3 casos emblemáticos aqui em Limeira, né? A morte do Marcos Camargo, a morte do empresário Dair Zambon e, mais recentemente, a morte do Gu Tigers, né? Que até agora não tiveram respostas, né? Ou alguns deles já foram arquivados sem ter uma resposta efetiva do que aconteceu. Então, quando você tem um fato que você pode se sobressair, você tem que tomar cuidado. E nós, da imprensa, temos que tomar cuidado para a repercussão que nós damos disso, usando, evidentemente, né, a situação econômica, que está seguindo um rumo efetivo de crescimento, nós estamos vendo isso, né? E, inclusive na geração de empregos, mas se isso descambar, a gente sabe que é ruim para todo mundo, né? Mas os parlamentares, você sabe, né? Quando eles têm alguma coisa, eles querem mais, mais e mais, sempre mais, né? Eles não se contentam com o pouco, né? E aí que a gente precisa colocar um freio, né? O Lula soube fazer isso nos 2 primeiros mandatos dele e vamos torcer para que ele faça isso também agora e consiga convencer os deputados, né? Vamos ver, a conferir. Cláudio, vamos lá. Antes da gente encerrar, estou vendo aqui que a PGR denunciou a deputada Carla Zambelli e o hacker Delgatti por invasão do site do CNJ. Essa Carla Zambelli se enrola cada vez mais, não, Cláudio? Parece que ela tem o dom, né, de atrair essas situações para ela, né? Mas na realidade ela está fazendo por merecer, porque ela não conseguiu ficar quieta e nem conseguiu ficar ali esperando a situação se acalmar para de novo fazer mais uma besteira. Ela tem várias investigações aí contra ela, né? Tem aquela lá da perseguição na véspera da eleição, onde ela saiu atirando, né? Ela estava com arma e não podia estar, toda aquela coisa, né? E então vai ser muito, para ela vai ser mais uma situação complicada, porque aí ela conseguiu, junto com esse hacker, né? Hackear o sistema do Conselho Nacional de Justiça, né? Que é o órgão que regulamenta todo o funcionamento do judiciário e também que fiscaliza as ações dos juízes e magistrados das cortes superiores, né, Beto? Não é fácil. Ela não é fácil, né? Muito bem. Cláudio, muitíssimo obrigado mais uma vez aí pela contribuição. Amanhã a gente continua, amigo. Um grande abraço, até lá. Um grande abraço, uma ótima terça-feira a todos e até amanhã. É isso aí. Vamos agora
Aliás, uma curiosidade hoje, né, sobre direito previdenciário. Nós vamos bater um papo com a doutora Fernanda, e ela está se reconectando aqui ao nosso Farol de Limeira. A senhora me ouve, doutora Fernanda? Seja bem-vinda. Bom dia, obrigado, escuto sim, perfeitamente. Então tá bom, vamos lá, vamos tentar falar sobre um tema importante hoje. Aliás, doutor, eu fiquei bastante assustado e surpreso com essa informação, que, em resumo, diz o seguinte: apesar do STF ter criado em 2014, né, mais de 10 anos aí, parâmetros para atenuar que a justiça viesse como uma extensão de uma agência previdenciária, o fato é que o INSS é um grande demandante da Justiça Federal. Justiça Federal, doutora Fernanda, que a maioria dos casos na Justiça Federal se refere a demandas com o INSS, doutora? Sim, as ações julgadas contra o INSS, elas são julgadas, a competência para ser proposta e julgadas, por consequência disso, são da Justiça Federal. Então, quando a gente está postulando contra o INSS, essa ação vai ser julgada na Justiça Federal, salvo uma exceção, que são as ações que envolvam acidente de trabalho. Se for uma ação acidentária, mesmo contra o INSS, vai correr na estadual. Não sendo ação acidentária, todas correm na Justiça Federal, o que ocasiona um grande volume de demandas na Justiça Federal em relação ao tema direito previdenciário, que se estima que cerca de 47% das ações que tramitam na Justiça Federal são ações de cunho previdenciário, ou seja, em que o réu é o INSS. Isso é um grande volume, a maior parte do tema que é trazido ali de julgamento se refere às ações previdenciárias. E aí, por isso, ao debate, a discussão da pauta de hoje, que é a necessidade do requerimento administrativo, do prévio requerimento administrativo. A necessidade, desnecessidade, o esgotamento da via administrativa, afinal, as pessoas elas precisam pedir primeiro no INSS para depois ir para a Justiça, ou elas podem judicializar direto, sem a necessidade de passar pelo INSS. Isso que vem ali a notícia que o STF decide que, na verdade, primeiro precisa pedir para o INSS para depois poder acessar a Justiça. Então, existem alguns casos, por exemplo, em que é necessário prévio requerimento administrativo, como, por exemplo, a concessão de um benefício. Se vai pedir uma aposentadoria, não pode pedir direto na Justiça sem ao menos ter levado a conhecimento do INSS e ele ter se manifestado sobre isso. Então, a concessão de benefício, necessariamente, ela tem que primeiro passar o pedido na via administrativa. Depois disso, pode seguir, judicializar ou não. Agora, por exemplo, já existem ações em que, sabidamente, o INSS nega. Então, são ações em que o INSS tem posicionamento contrário. Neste caso, se entende que é desnecessário o prévio requerimento administrativo. Então, não precisa pedir primeiro no INSS para o INSS negar e ir para a Justiça. Pode entrar direto, quando é notório que o INSS tem posicionamento contrário. Então, nesse caso, a desnecessidade do prévio requerimento administrativo. Na concessão do benefício, a necessidade do prévio requerimento administrativo. E também aqui outro ponto que entrelaça, que é interessante falar, quando a gente fala de prévio requerimento administrativo, nós não estamos falando de esgotamento que é necessário esse prévio requerimento, tirando as exceções que notoriamente são sabidas que o INSS nega, que aí já pode judicializar direto. Outro exemplo também que pode se judicializar direto é benefício por incapacidade. Entrou, o INSS negou, cortou o benefício, restabelecimento, manutenção de benefício, caiu no pente fino. Essa ação não precisa pedir de novo no INSS para depois ir para a Justiça. Já pode solicitar o restabelecimento desse benefício por incapacidade, o chamado antigo auxílio-doença, direto na Justiça.
Eu queria tocar num assunto. Há muitos anos eu acompanhei alguns processos na área tributária sendo julgados pela Justiça Federal, pela União. E eu desenvolvi uma teoria, claro que uma teoria não é uma teoria jurídica, não, doutor, é uma teoria jornalística até, que dificilmente a União julga contrariamente à própria União. Há quase que uma certeza que um juiz federal, por exemplo, não vai dar ganho de causa para um contribuinte no caso de uma demanda, né? Esse raciocínio se aplica também no caso do INSS, por quê? Porque se a Justiça Federal vai julgar o caso de um órgão federal, está quase que na cara que vai dar ganho de causa para a União. O que a senhora tem a dizer sobre isso, doutora? Nesse ponto dessa tese jornalística, do meu ponto de vista, eu acredito que não. Felizmente, porque eu vejo muito processo sendo julgado procedente na Justiça Federal. Então, não diria que passa ali, que eles puxam a sardinha para o próprio órgão. Embora a gente saiba que se está se tratando do juiz federal, porém, existem inúmeras ações, eu diria que até que a maioria delas são julgadas procedentes do que improcedentes no trâmite da Justiça Federal. Existem algumas ações, por exemplo, quando a gente está falando do benefício por incapacidade, que vai depender da perícia. Então, ali o marco crucial vai ser a perícia. O juiz vai decidir, sim, da forma técnica, enfim, analisar as provas, mas a gente tem um outro ato médico, que isso vai dar uma característica, dar uma força muito mais impactante para gerar aquela sentença, aquela decisão. Tirando isso, os casos que a gente está trabalhando com casos de prova, a justiça eu costumo verificar que a maioria dos casos, eles são concedidos. Claro, né, se a gente tiver tudo para se propor uma ação, se entende que se tem aquele direito por trás, que já analisou a prova, todos os documentos necessários. Mas em muitos casos tem um desfecho favorável. Não é a maioria que é a favor do INSS, sim a maioria, se o processo estiver regularizado e tudo certo, ele tende a ser julgado corretamente. Perfeito. A senhora fez um esclarecimento importantíssimo aí, né? No comentário anterior, que diz respeito que não há necessidade do esgotamento, então, dos recursos administrativos, né? Para que haja a possibilidade de se ingressar na justiça contra alguma decisão desfavorável. Agora, na justiça, doutora Fernanda, só para a gente fechar tudo isso, então, fica claro, então, que a maioria dos casos em discussão na Justiça Federal tem a ver com prioridade, mas elas vão estar com uma prioridade diferente, concorrendo apenas entre elas, acima das outras pessoas que não têm essa prioridade. Entendi. Aliás, isso me fez lembrar, uma vez estava acompanhando o depoimento de uma amiga sobre a saída lá daquele evento da Olambra de Flores. Normalmente durante os dias de quinta, sexta-feira, há uma incidência muito grande de aposentados, né? E o pessoal da chamada terceira idade. E aí, quando uma delas falou assim, não tem uma saída especial para a terceira idade, então só tinha terceira idade, né, doutor? Então, quer dizer, não tem como dar um privilégio para um público que é próprio, né, doutor? É isso que a senhora falou, né? Sim, exatamente. E aproveitando aqui o gancho, só para finalizar o tema, falando sobre isso, eu lembrei um assunto pertinente. Quando a gente está falando, a importância de saber, do advogado saber levar a questão. O que eu estou querendo dizer? Às vezes existem casos em que é melhor conduzir de forma administrativa e existem casos que é melhor conduzir de forma judicial, independente ali de se poderia já propor a justiça ou não. Vou dar um exemplo bem claro. Quando a gente está falando de aposentadoria, pedido que envolva período rural, o INSS administrativo, ele tende a ser bom. Muitas vezes ele é melhor do que essa discussão na própria justiça. Então, ali vai também do conhecimento, de saber onde levar e discutir aquele caso.
porque são pessoas e órgãos diferentes que estão julgando. Então, a gente vai ter um órgão, decisões diferentes no INSS administrativo, na Justiça, e na Justiça também decisões diferentes entre o Juizado Especial Federal, o Juizado de Pequenas Causas, e a Justiça Federal. Então, aqui é muito importante trilhar qual é o melhor caminho a ser traçado. Se é uma ação que precisa ser proposta na Justiça Federal, tem que fazer com que o valor da causa dê acima de 60 salários mínimos, para poder entrar na Justiça Federal. Se eu levo uma ação que na Justiça Federal ela é julgada favorável e eu distribuo essa ação no Juizado Especial, no Juizado de Pequenas Causas, eu posso perder uma ação que na Justiça Federal ganharia. É o exemplo comum do vigilante. O vigilante armado e desarmado, a Justiça Federal entende, com decisão do STJ, que tem direito. Já no Juizado Especial Federal, na Justiça de Pequenas Causas, entende que não. Que Ricardo Galzerano, eu volto amanhã às 10. Bom dia, Beto Lucato. Bom dia, meus amigos do Farol de Limeira. Beto, ontem, pela Série B do Brasileiro, primeira rodada, o Guarani foi até Goiânia e foi derrotado pelo Vila Nova por 2-0. O encerramento desta primeira rodada acontece logo mais à noite lá em Brusque, Santa Catarina, Brusque e Mirassol. Ontem também, Beto, a CBF definiu datas e horários da terceira fase da Copa do Brasil, onde nós temos paulistas, né, nesta competição. O Corinthians vai jogar na quarta-feira, dia 1º de maio, 8 horas da noite, em Natal, contra o América do Rio Grande do Norte. O Bragantino vai jogar no mesmo dia, dia 1º de maio, feriado, contra o Souzas. Jogo marcado para 6 da tarde na Paraíba. O Palmeiras jogará contra o Botafogo de Ribeirão Preto no dia 2 de maio, quinta-feira, 9h30 da noite, no Allianz Parque. E o São Paulo jogará também no dia 2 de maio, só que às 7h30 da noite, contra o Águia de Marabá, lá no Mangueirão, no Belém do Pará. Hoje nós teremos brasileiros em campo, Beto, pela Sul-Americana e também Libertadores da América. Na Sul-Americana, o Cruzeiro vai até o Chile enfrentar o União La Calera. Jogo marcado para as 19 horas desta terça. O time chileno é o segundo colocado com 3 pontos e o Cruzeiro é o terceiro colocado no grupo B com 2 pontos ganhos. Pelo grupo F, hein, meu amigo? Logo mais à noite, 9h30 da noite desta terça-feira, Argentino Júnior e Corinthians vão jogar na Argentina. O time argentino é o terceiro colocado com 3 pontos e o Cruzeiro, olha só, Beto, lidera o grupo F com 4 pontos ganhos. Pelo grupo G, nós teremos o Cuiabá indo até o Peru para enfrentar o Desportivo Garcilaso. O time peruano é o terceiro colocado no grupo com 3 pontos e o Cuiabá lidera o grupo com 4 pontos ganhos. Passando para a Libertadores da América, 2 brasileiros em campo logo mais à noite. Pelo grupo C, o Grêmio vai até a Argentina para enfrentar o Estudiantes de La Plata às 19 horas. O time argentino é o segundo colocado no grupo com 4 pontos e o Grêmio é o último colocado, hein? Não somou pontos ainda na Libertadores da América. E pelo grupo G, o Atlético Mineiro, jogando em sua arena, vai receber o Peñarol do Uruguai, jogo marcado para as 9 horas da noite desta terça. O Galo Mineiro é o primeiro colocado com 6 pontos no grupo G e o time uruguaio é o segundo colocado com 3 pontos ganhos. Para encerrar, Beto, a Internacional anunciou ontem a sua 16ª contratação para a Série B do Campeonato Brasileiro. Trata-se de Andrei Quintino, atacante que pertence ao Santos, tem 21 anos de idade e vem emprestado pelo time da Vila Belmiro à veterana limeirense. Portanto, Andrei Quintino chegou ontem e hoje já está à disposição do técnico Júnior Rocha, já se preparando, né, para a estreia do Leão no próximo sábado às 4 da tarde no Limeirão contra o Pouso Alegre de Minas Gerais. O segundo compromisso da Inter na Série D do Brasileiro será na outra semana, lá em Costa Rica, interior do Mato Grosso do Sul, contra a equipe do Costa Rica. É isso aí, Beto.
são as informações do esporte, sempre em nome de Vitória Contabilidade. Abertura e encerramento de empresas, escritas fiscais, contabilidade em geral e imposto de renda, eu indico Vitória Contabilidade. Alô, galera, é período de declararmos o nosso imposto de renda, hein? Procure por Vitória Contabilidade, Rua Argentina 437, no Jardim Santana, telefone 3453-2681. Um grande abraço, uma boa terça para todo mundo, sorte pro Corinthians logo mais à noite na Argentina e até amanhã, se Deus quiser. Quer investir na área mais valorizada de Limeira? Esse é o Cidade Universitária 2. Todo o sucesso do Cidade Universitária 1 agora em seu segundo e último módulo. São lotes comerciais e residenciais a partir de 250 metros quadrados, com infraestrutura completa e ao lado da Unicamp. Esta é a hora perfeita para investir. As obras já estão em fase final. E para ficar ainda melhor, este é um loteamento com a qualidade Grupo Ingep. Investimento garantido, sem preocupação e com pagamento facilitado, em até 180 vezes, sem burocracia. Visite o nosso plantão de vendas na próxima rotatória da Limeira Cordeirópolis e garanta o melhor negócio. Eu acho que todo mundo que tem mais que um tico e teco de neurônio na cabeça ficou sabendo da grande manifestação popular no Rio de Janeiro, domingo, que teve como figura central o ex-presidente Jair Bolsonaro. E eu passei ontem o dia lendo jornais, sites, ouvindo o noticiário, principalmente nos telejornais, e a grande maioria do que li e ouvi foi de baboseiras, de narrativas, de visão enviesada do que está acontecendo. Vamos ser sinceros. O que está acontecendo é uma grande insatisfação, bastante generalizada, de grandes parcelas da população brasileira com o governo atual e com a conjuntura político, econômica e jurídica do país. Essa insatisfação está sendo capitalizada pelo líder da oposição, que mesmo inelegível, é Bolsonaro. Ele está sabendo capitalizar isso muito bem e vai utilizar isso o máximo que puder para impulsionar candidaturas a prefeito nos mais diversos municípios brasileiros. O que faz o governo federal em contrapartida? Claro que o governo tem pesquisas, sabe que está perdendo e perdeu o apoio de grandes parcelas das chamadas classes médias brasileiras. O que ele fez na segunda-feira, ontem, lançou um programa de crédito para MEIs e para microempresas, tentando contrabalancear esta perda de popularidade dessas camadas populacionais. É um jogo político? É. Mas a sensação que se tem no contato com as pessoas, principalmente por onde eu ando, é que há uma insatisfação no ar muito grande. O que vai acontecer com essa insatisfação? Se vai desaguar nas urnas ou não? Se vai ser revertida pelo governo atual ou não? O tempo que vai dizer.